Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilha da Vida, o podcast onde a gente dá voz a histórias emocionantes de pessoas inspiradoras e que de alguma forma estão relacionadas ao cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli, estarei com você hoje e um pouquinho mais, porque o texto que eu trago aqui é justamente algo que eu escrevi há um tempo atrás para o site Slow Medicine. E vamos falar sobre Slow Nursing, aproveitando que esse é o mês da enfermagem. Então, com todo o meu carinho aí para esse grupo especial de profissionais da área da saúde, do qual eu pertenço, fica aqui toda a minha homenagem a essa profissão tão importante, né? Bom, vamos lá? Se preparem porque o Trilha da Vida começa agora! Houve um tempo em que eu era simplesmente uma enfermeira, recém-formada, cheia de medos e insegurança. Eu me lembro que cheguei a pensar se conseguiria recordar os nomes de todos os meus pacientes da unidade sem ter que colar na folha de passagem de plantão. Não demorou muito para eu entender como as coisas de fato funcionavam. Enquanto estagiária, com aquela tremenda atenção focada em não errar, o desafio se limitava a registrar no meu caderninho tudo que eu não podia esquecer. O algodão, a pinça, o par de luvas, o termômetro. O que não me contaram naquela época é que eu também não poderia esquecer de ouvir. Eu me lembro de ter aprendido sobre o conceito de escuta ativa especificamente durante o meu curso de aprimoramento em cuidados paliativos. Mas acredito fortemente que com o passar do tempo essa habilidade também acabou virando material de bolso da minha versão enfermeira. Descobri também que aquele meu medo primário de não lembrar os nomes de todos os meus pacientes perde o sentido quando aquele indivíduo do leito 210 me conta a sua história. Me fala sobre o que está sentindo numa amplitude muito maior do que me dizer se a sua dor tem um score de 0 a 10, se ela queima ou se é em agulhadas. Quando ele me conta sobre seus medos, suas angústias, suas crenças, seus valores e eu realmente o escuto, fica praticamente impossível esquecer o seu nome. Fato é também que a rotina do enfermeiro sempre foi recheada de tarefas, intercorrências, campainhas e telefones tocando. Não faltam estudos que mostram o impacto de tais interrupções na qualidade da assistência de enfermagem oferecida. Nosso desafio, ou melhor, um dos nossos desafios durante um plantão, é o de, ao entrar no quarto de um paciente, simplesmente estar lá. Porque a escuta ativa exige muito mais do que ouvir. Exige estar inteiramente ali, capturando cada mensagem verbal e não verbal emitida, interpretando sinais, respeitando o silêncio e conduzindo o diálogo de forma construtiva, ampliando a investigação e não limitando-a a scores. Como enfermeira que sou, super antenada com cada som e movimento que está rolando na unidade, entendo como pode ser difícil estar num quarto sem se preocupar com a campainha que segue tocando, com uma ligação que foi perdida ou o colega médico que está à sua espera no posto de enfermagem. Então deixo aqui algumas possibilidades de trabalharmos essa habilidade. Algumas práticas, como meditação e mindfulness, por exemplo, podem contribuir para este exercício de foco e atenção plena. Mas são facilitadores apenas. Estamos falando de treino. Cada oportunidade de praticar a escuta ativa precisa ser percebida e aproveitada. O movimento Slow Medicine, que lindamente trouxe com ele o Slow Nursing, corroboram com essa prática de dedicação da sua escuta de forma ativa em prol do cuidado. Quando trazemos de seus princípios o tempo e a individualização,
estamos praticamente exigindo de nós mesmos que pratiquemos a escutativa, porque não é possível fazê-la de fato às pressas ou com um pensamento paralelo de que todos os pacientes são iguais e sentem o que o senhor está sentindo. Nos movimentos dinâmicos de um plantão, muitas vezes nos parece impossível esse tipo de dedicação. Entrar no quarto do paciente sem hora para sair? Impossível. Mas reforço que se trata de uma prática e que, portanto, requer treino. Não é preciso que você passe o plantão todo em um único quarto. É preciso que naquele momento em que você está lá, o paciente sinta. Não é apenas saber, ele precisa sentir que aquele tempo que você está dedicando a essa visita é realmente dele, inteiro e pleno. Sejam 5 minutos, seja 1 hora. Outro princípio da Slow Medicine que provoca a prática da escutativa é o da autonomia e autocuidado. Só é possível compreendermos o que significa ter autonomia quando entendemos de fato o que isso simboliza para o paciente, perguntando a ele sobre seus valores e crenças, sobre o que movimenta o seu ser. Não consigo imaginar ouvir coisas de tamanha importância sem dedicar minha atenção total. Aqui aproveito e trago um contraponto para a nossa assistência e a prática da escutativa. Faz parte do nosso papel enquanto enfermeiros o de realizar a educação do paciente para o seu autocuidado. Observe a grande oportunidade que temos para que o paciente receba melhor nossas orientações, quando ele é quem pratica a escutativa. Eu preciso proporcionar essas condições diminuindo distrações, escolhendo o local apropriado, pedindo que ele me fale sobre o que eu disse para validação da compreensão do conteúdo. Vejam como a escuta ativa se mostra aqui, mais uma vez, algo maior do que o simples ato de ouvir. Quando praticada com frequência, ela possibilita a criação e o fortalecimento do vínculo entre as partes envolvidas. Nessas horas, nós, enfermeiros, acabamos sabendo das coisas que o paciente gosta, não gosta ou faz, que nunca contou para nenhum outro membro da equipe, um tratamento que lhe parece desproporcional, uma terapia alternativa que ele vem utilizando em paralelo, suas verdadeiras opiniões pessoais sobre o que é qualidade de vida. Coisas que só conseguimos captar quando estamos totalmente ali, plenamente entregues ao diálogo, e a partir disso podemos trazer novos elementos para as discussões multidisciplinares sobre o plano de cuidado daquele paciente. O princípio da paixão e compaixão, talvez um dos mais belos da Slow Medicine, nos incita a realizar esse exercício. Você consegue imaginar alguém apaixonado pelo cuidar e que luta pela humanização dos cuidados da saúde, que não escuta o que o seu paciente realmente quer dizer? Pois é, eu também não. Definitivamente não há nada a perder no treino e na prática diária da escutativa. Você pode inclusive começar a praticar ouvindo seus colegas de equipe durante uma reunião, na passagem de plantão, nas visitas multiprofissionais. Como eu disse, houve um tempo em que eu era simplesmente uma enfermeira e felizmente ainda sou. Mas descobri no caminho que cabem infinitas possibilidades de se conduzir um plantão e de cuidar de um paciente. Um dia, quando dei por mim, estava ali, ouvindo, serena, exercitando a escutativa, praticando slow nursing sem precisar fazer esforço, sabendo de tudo que poderia estar acontecendo do lado de fora daquele quarto, mas inteiramente dedicada àquela história. Enfermeira sim, mas na melhor versão que eu puder ser. Muito obrigada por se juntar a nós nesse dia tão especial. É um prazer compartilhar com você um pouquinho, da nossa produção de alguma maneira e que essas palavras que eu trouxe tragam de alguma forma luz e inspiração para o seu dia. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @cuidados.paliativos e também aqui no YouTube e no Spotify. Coloque lá o nosso podcast como um dos seus favoritos
e receba as notificações para que você não perca nenhum episódio. Um grande abraço e até a próxima trilha!